Bom, eu entendo que é importante o marketing, principalmente para a fixação da imagem do escritório. Antes disso, ficar muito claro para o advogado, para o corpo de advogados, para a banca de advogados, que área que o escritório vai atuar, qual é o perfil do escritório e se essa imagem é uma imagem que está sendo passada ao cliente. Então, essa comunicação entre o que o escritório quer, qual o objetivo do escritório no curto, no médio e a longo prazo. Se essa ideia é uma ideia clara para todos os colaboradores do escritório e também para os clientes. Então eu vejo que essa questão do marketing, além disso, ela ajuda com essa fixação do core business do escritório, ajuda também na captação do cliente na medida em que ele consegue identificar o que é que o escritório faz. Bem, eu acredito que essa implementação do marketing jurídico nos escritórios, ela auxilia na organização do nosso departamento, ou, na verdade auxiliou na organização do nosso departamento de comunicação, ela nos auxiliou na prospecção da forma mais correta, prospecção de novos clientes, bem como nos auxilia a consolidar o nome do escritório junto ao mercado no qual atuamos. Na verdade, a implementação do marketing jurídico me parece que é fundamental, hoje em dia principalmente, porque serve para viabilizar uma melhor prospecção no que diz respeito aos clientes e serve também e principalmente para a melhoria de comunicação interna entre advogados, funcionários e comunicação externa com os clientes, principalmente. O marketing jurídico, no contexto em que nós vivemos hoje, é essencial na medida em que nós temos uma universalidade de instrumentos externos ao mundo do direito e que vão alavancar o uso do direito e do profissional do direito dentro de um contexto muito mais amplo, que é a comunidade onde nós vivemos, com todas as suas demandas e complexidades que nós temos. E o advogado não tem essa capacidade de gerir todos esses instrumentos por si. Então, uma atuação de marketing é fundamental. O marketing, na verdade, todas as empresas ou todos os escritórios de advocacia intuitivamente já fazem, mas fazem de uma forma sem um profissionalismo, sem um traçado adequado, correto, faz naquilo que acha que é o certo. Eu acho que no escritório moderno o marketing jurídico é extremamente essencial, porque ele pode padronizar mais os sistemas de marketing externo para dar mais visibilidade do escritório para os clientes, para o mercado, dar mais visibilidade interna também para os próprios colaboradores daqui. Basicamente eles muitas vezes não sabem o que está acontecendo no dia a dia, o que o escritório faz. O escritório é muito grande, tem muitas equipes, então isso eu acho que é interessantíssimo, além, óbvio, de divulgação em mídias sociais, etc., do escritório. Entendo que é importante o trabalho de marketing, não apenas jurídico, e especificando escritórios modernos, porque o escritório de advocacia, há muito tempo, já deveria deixar essa visão equivocada sobre algo arcaico, ou até mesmo atividade familiar, que não acarretasse critérios profissionais. E deve-se, sim, observar que trata-se de uma empresa prestadora de serviços, embora tenha norma própria quanto à área de atuação, critérios estabelecidos pela Ordem dos Advogados, mas por ser uma empresa, o trabalho de marketing faz-se necessário. Eu entendo que dentro do desenvolvimento do segmento, do desenvolvimento dos escritórios e da necessidade de a gente ter diferenciais no segmento jurídico, é super importante a gente ter tanto um departamento firmado, estruturado de marketing jurídico, como atuar com as ações indicadas por esse departamento, especialmente para a gente ter um desenvolvimento tanto interno do endomarketing com a equipe, como a gente entender a nossa carteira de clientes, como que a gente consegue atingir melhor esses clientes e fazer nossas ações dedicadas a esses clientes, porque para a Marques e Andrade, principalmente, a gente considera o atendimento e o aperfeiçoamento do atendimento ao cliente uma das principais
ferramentas para a gente trabalhar e que vai dar mais retorno para a gente. Então, eu acho que no mundo de hoje, no mundo jurídico, a gente prescinde do marketing jurídico, necessariamente. Bom, a implantação do marketing no escritório de advocacia, ele tem 2 pontos importantes. Primeiro, marketing para advogado, marketing para escritório de advocacia é uma questão muito difícil de lidar, porque existem regras muito rigorosas quanto ao marketing na advocacia, né? Esse é o primeiro problema, é saber fazer marketing dentro das rigorosas regras que a OAB e o Tribunal de Ética impõem aos advogados. E segundo, porque o advogado ele precisa de uma ferramenta de divulgação do seu trabalho, de divulgação do seu escritório, mesmo porque ele precisa que outras pessoas ou alguns clientes interessados saibam que o escritório existe e existe naquelas especialidades ou não, mas são 2 pontos bem importantes do marketing para o escritório de advocacia. Bom, chega um determinado momento que os escritórios de advocacia nosso escritório estava necessitando de uma abrangência maior e a gente não sabia como fazer isso, até em decorrência da limitação que a própria OAB impõe. E conversando com algumas pessoas, a gente viu que a gente precisava ter um alcance maior através de uma comunicação de uma forma mais profissional, e a gente procurou, através de uma indicação de uma parceira, uma empresa especializada para que fosse feito o marketing. E aí a gente chegou na InRise. Foi bastante positivo, foi uma consultoria de sucesso que encerrou-se um ciclo pré-determinado, um cronograma que foi implementado. Nós conseguimos avançar bastante através dessa consultoria. Nós temos aqui hoje funcionando um núcleo de comunicação interno que veio da época do Alexandre mesmo, da consultoria. É um profissional aqui que trabalha também voltado para o mercado. Os sócios aprenderam a se comunicar entre si, voltada para fora também. Hoje faz parte da nossa pauta de conversas, do nosso leque de preocupações está em como inserir o escritório no mercado, como avançar, como seguir em frente. Então, ele cumpriu um papel de dar um pontapé inicial, de nos prover de algumas ferramentas, de fazer com que nós tivéssemos reformulado o básico da comunicação e ensinou alguns fundamentos para que nós pudéssemos seguir em frente. E acredito que daí para frente é uma responsabilidade interna do escritório, que a consultoria ela consegue até se prolongar no tempo, porque uma coisa bastante interessante é o método de trazer para dentro do escritório um profissional. Esse profissional continua então sendo um elo entre o escritório e tudo que foi aprendido no tempo de consultoria. Então eu reputo como um trabalho bem realizado e nós estamos satisfeitos. A atuação da InRise, eu conheci o Alexandre numa das visitas à feira Fenalau, uns 4 anos atrás, e ela começou de uma maneira bastante incipiente, mas com o desenvolvimento acabamos por manter uma parceria aí ao longo desses últimos 2, 3 anos, e começou com um projeto bastante simples e terminou com um projeto bastante complexo, abarcando todos os temas do projeto que nós desenvolvemos em conjunto. A atuação foi muito profissional, desde o primeiro contato, foi muito atenciosa, muito cuidadosa. O Alexandre e toda a sua equipe foram fantásticos e a gente ainda está no meio do desenvolvimento do trabalho, mas a gente já consegue ver inúmeros benefícios e pudemos perceber na nossa atividade, na nossa rotina, diversas oportunidades de melhora. E por tudo isso nós somos gratos aí à InRise. Foi um projeto de 1 ano, né, de 12 meses.
que eu acho que trouxe resultados positivos para o escritório, abriu algumas janelas algumas visões que nós não tínhamos, né? Nos ajudou muito numa organização interna, visando elevar o padrão do escritório para um nível empresarial. Então, assim, desde a questão do marketing, mas também questões internas de auto-organização, de rotinas, de manuais, tudo isso foi implementado e foi estimulado através da Enrise. Bom, nós tínhamos uma atividade de comunicação que estava um pouco desorganizada. Nós fizemos um contrato com a de 1 ano e a Enrise nos ajudou muito a organizar as nossas atividades de comunicação e focar nos nossos objetivos. A Enrise entrou no escritório de uma forma bastante profissional. Eles fizeram uma reunião muito detalhada nesse primeiro encontro, fizeram um perfil do escritório e fazem um trabalho sob medida, quer dizer, escritórios grandes com abordagens para escritórios grandes, escritórios menores com abordagens específicas para cada caso, e o que torna uma empresa especializada no assunto. Ela não aborda de forma igual para toda e qualquer situação. Ela aborda de uma forma customizada para cada caso. E foram absolutamente profissionais, mostra de início uma capacidade técnica para lidar com esse assunto, e foi uma parceria exitosa. Foi importante, como eu já disse, é uma empresa especializada nisso, o advogado não tem essa formação, então ele nos ajudou em todas as fases, como criar o logotipo, criar o site, criar todo o material, e o nosso escritório ficou bem conhecido pelo logotipo. A Enrise, ela começou a prestar serviço para a gente há mais ou menos, acho que uns 2 meses, e já deu para sentir muitas diferenças na nossa questão interna no escritório. Atualmente nós temos uma pessoa que ela está focada full time no atendimento do marketing jurídico, né, através do plano de atividades que a Enrise preparou para nós, de forma personalizada, e eu acredito que essas mudanças são sensíveis. Por exemplo, a gente está numa fase de mudança de sede, de escritório, endereço, então nós queríamos passar toda essa identidade visual nova para o mercado. E a Enrise, ela conseguiu, tá trabalhando com a gente nesse sentido, para demonstrar todo o nosso crescimento nos últimos 10 anos, a melhor forma de expor isso para o mercado que nós atuamos. A atuação foi bastante positiva, houve uma melhora substancial no que diz respeito à questão relacionada à comunicação interna e à comunicação externa com os clientes. Foi fundamental. A Enrise teve um trabalho bastante segmentado. Ela primeiro fez um estudo do nosso escritório, verificou eventuais dificuldades nessa questão de comunicação com a nossa clientela, com o nosso público-alvo, a identificação desse público-alvo, para depois oferecer as ferramentas de melhoria para esse escritório. Ferramentas essas que passavam desde a contratação de pessoal especializado, mudança na identificação visual, na identidade visual do escritório, forma de comunicação verbal, escrita e também na comunicação intrapessoal, dentro aqui dos nossos setores internos. A Enrise acrescentou enormemente como profissional no direcionamento de estratégias específicas ao universo jurídico. Jamais podemos atuar de forma mercantilizada e sim nos posicionar no mercado trazendo conteúdo e profissionalismo. E passar isso para os nossos advogados para que possam trazer o seu conhecimento em prol dos nossos clientes. Olha, foram muitos resultados. Um deles, questão organizacional. Segundo, trabalhar a imagem. Terceiro, criar metodologia profissionalizada de atendimento ao cliente, resposta ao cliente, preocupação elevada com a qualidade do serviço, critérios de controle de qualidade, enfim, tudo que se volta para o aprimoramento contínuo de uma empresa, em especial uma empresa prestadora de serviço.
Os resultados, como eu disse, ainda estamos no meio do caminho, mas já pudemos ver resultados sensíveis. Resultados principalmente no desenvolvimento de rotinas, de aprimoramento de rotinas e de conscientização do escritório como um todo e da equipe, e essa visão global. Pudemos trabalhar na imagem do escritório já, no desenvolvimento de bancos de dados, aproximação de clientes, e tudo isso tem sido valoroso para o escritório. Muitas ações ainda estão em pauta aí, então daqui a alguns meses a gente consegue perceber melhor os resultados. Então a implementação da metodologia trouxe exatamente como resultado essa melhoria substancial no que diz respeito não apenas à comunicação interna entre funcionários, entre os próprios advogados, mas a comunicação externa, uma melhor visibilidade do escritório por parte dos clientes e de potenciais clientes. A Rise, quando entrou no escritório, nos pegou num momento em que não era um escritório de advocacia como outros qualquer, que talvez desconhecesse essas ferramentas de divulgação, e ela para muitos lados, para muitos enfoques que a gente não tinha nenhum conhecimento. Quer dizer, ter uma pessoa, um especialista de comunicação dentro da estrutura do escritório, nunca tinha pensado nisso. Quer dizer, botou uma pessoa de comunicação no escritório para quê? Para fazer o material gráfico, para fazer o material de divulgação, para entrar em contato, inclusive, com órgãos de imprensa, divulgar o trabalho do escritório. Então, essa parceria que o escritório teve com a Rise, ela foi muito importante porque nos fez ver lados da divulgação do trabalho dos serviços jurídicos que nós não tínhamos sequer conhecimento, não tínhamos noção de como era, e nos trouxe essa visão e que nós mantemos até hoje no escritório. Bom, eu assisti a palestra da Alexandre Mota na ASP e na oportunidade ele deu como dica para os advogados que estavam presentes para que a gente fizesse palestras sobre assuntos que eram temas de trabalho do escritório, e eu resolvi fazer isso até como forma de divulgação do nosso trabalho, e isso tem sido uma ferramenta importante de captação de novos clientes para o escritório. Eu acredito que foi muito importante a atuação da Rise aqui no escritório, e ela ajudou em todos os aspectos. Com a criação principalmente do logotipo, ajudou a dar uma imagem melhor para o escritório, a fidelizar os clientes que nós já tínhamos, dando uma aparência de mais sólido, e também atrair novos clientes. Tivemos aqui já 2 seleções intermediadas pela Rise e foram excelentes. Eu acho que facilita o nosso trabalho de seleção e contratação, porque já vem pré-selecionado e são bem específicos. Os perfis são muito adequados para as vagas que a gente disponibiliza, o trabalho é muito mais fácil e normalmente a gente tem bons resultados com o desenvolvimento do candidato eleito. Sim, nós tivemos uma oportunidade de trabalho e um trabalho que eu recomendo, eu acho bastante positivo, porque os escritórios de advocacia eles precisam de profissionais, é a base, como eu disse, é um serviço extremamente especializado, então precisa de profissionais especialistas comprometidos e às vezes é difícil, todo mundo que trabalha na área sabe da dificuldade de encontrar pessoas comprometidas e pessoas profissionais. Então ajuda muito poder contar com uma empresa focada nisso, que vá atrás do profissional, seja ele o estagiário de direito, que é uma peça fundamental no escritório de advocacia, seja na equipe de apoio paralegal, com secretárias e etc., também é imprescindível, ou mesmo de advogados, né? Achar o profissional certo para o que o escritório está precisando é um diferencial, e a Enrise oferece esse serviço que eu considero bastante interessante. Já atuamos já com a Enrise RH e, aliás, foi grata, né, a surpresa, porque a seleção foi muito bem feita. Contratamos estagiários e advogados, né, para os cargos aqui que haviam em aberto, e essas pessoas até hoje continuam conosco. Nosso escritório já contou com uma atuação da Enrise nesse departamento de recrutamento e seleção. Eu participei de uma dinâmica, foi
conduzida por uma pessoa responsável de RH da Embrace. Gostei muito da dinâmica, gostei muito da formulação de quesitos, de perguntas, a dinâmica em si. Nós acompanhamos depois remotamente todo o processo seletivo e nós temos certeza que o resultado foi muito satisfatório. Já atuamos com a Enrise RH sim, tivemos resultados muito salutares. Alguns profissionais que foram contratados através da Enrise continuam trabalhando conosco até hoje. Sim, a parte de RH foi muito produtiva para a gente, porque o pessoal da Enrise conseguiu, no mercado, detalhar qual seria o melhor profissional para colocarmos dentro do escritório, justamente para atender essa demanda do marketing. Então, nós temos uma dinâmica de grupo, algumas entrevistas, e foi bem interessante o trabalho deles. Não só atuamos, continuamos, é algo constante, porque o escritório em ascensão sempre há vagas e há uma forte dificuldade de se recrutar, selecionar bons profissionais. Sim, nós tivemos 2 oportunidades que foram muito bem sucedidas. Foram também toda a sua equipe muito atenciosa, a equipe de RH, e muito capacitados e selecionaram profissionais competentes, e estamos até hoje com os 2 que a gente usou do serviço da Enrise RH. Não só ali, como recomendo, inclusive ele aprofunda, esmiuça, sem beirar prolixidade, ele é objetivo e de uma linguagem clara sobre esse ramo, o marketing jurídico, a importância dos escritórios de advocacia ou até mesmo advogados autônomos trabalhar com a imagem, trabalhar com a qualidade, se preocupar com a satisfação do cliente, ainda que a nossa obrigação não é de fim, ela é de meio, tá? Mas a satisfação do cliente é gerada pelo atendimento, é gerada pela qualidade do serviço, também pelo retorno, pela linguagem, por acompanhar o trabalho jurídico, cuja linguagem própria acaba se tornando até mesmo algo mítico ao leigo. Então, o livro dele traz a importância dessa comunicação entre advogado e cliente, entre advogados, não é? O atendimento ao cliente externo quanto ao cliente interno, e isso é de grande valia. Recomendo esse livro, né? Marketing Jurídico, para que tenha noção de algo que dizem ser novo aqui no Brasil, o que podemos observar na advocacia do mundo inteiro já há mais de década, que tem visto com outros olhos esse trabalho de marketing jurídico. Então, eu tenho um livro, completamente a obra eu não li, eu consulto diariamente, semanalmente, acabo lendo um capítulo, algumas folhas, mas assim, eu até leio o material com relação ao trabalho que a própria Enrise está fazendo, que eu acredito que deva ter bastante no livro, bastante artigos no livro. Eu acho bom, eu acho que mostra pra gente algumas vertentes, alguns assuntos que a gente normalmente nunca pensou. Já li sim e pude identificar pontualmente alguns eventos que nós passamos em conjunto, seja através da minha assistente de marketing ou com o próprio Alexandre. Então me identifiquei por conta desse livro relatar basicamente o desenvolvimento deste projeto aqui dentro do escritório Parluto Advogados. Sim, já li, eu fui no lançamento do livro, é um livro muito bom. Recomendo para todo mundo que queira se iniciar no assunto, que queira pegar os conceitos do marketing jurídico, porque de uma forma clara, o Alexandre no seu livro ele consegue passar os principais conceitos que a consultoria faz ao vivo. Ele traz esses conceitos, ele discute com o grupo. O livro ele traz um resumo disso. Ele consegue abordar os principais pontos de uma maneira clara. Então é um excelente manual para quem já tem o marketing jurídico para poder rever, e para quem ainda está começando, é um pontapé de partida bastante interessante. Um livro muito bom.
profissionalismo, acho, né? Ela acaba trazendo para os escritórios, um escritório do meu porte, com a minha história, ela trouxe bastante profissionalismo, né? A gente começa a encarar o negócio de uma outra forma. Eu acho que é uma empresa séria, uma empresa muito focada especificamente no marketing jurídico, e para nós está sendo bem significativo e a gente está bem satisfeito com o trabalho. A Enrise Consultoria é sinônimo de parceria, talvez seja esta, porque o parceiro ele caminha junto, né? O parceiro quer ver o sucesso do outro parceiro, então eu acho que a Enrise é um sinônimo de parceria, ela caminha junto e acho que o desejo dela é ver o êxito do escritório, então eu acho que é talvez essa definição para mim. Eu acredito que de parceria. A forma como a Enrise trabalha, ela propõe e executa essa parceria muito bem. Se fosse resumir numa palavra só, parceria. Eficiência. Competência. Novos conceitos. Modernidade. Eficiência. Desenvolvimento, aprimoramento da maneira de se pensar o direito. Eu acho de possibilidade de novos clientes, de novos negócios para o escritório. Sinônimo de progresso, de melhora, de evolução, enfim, e de modernização. De modernidade, principalmente. Um trabalho sério, organizado e metódico, que acaba ajudando muito os escritórios de advocacia. Eu diria que a Enrise é sinônimo de desafio. Acho que de competência e de grande sucesso na implantação aí do que ela se propõe a fazer, né? E de sucesso dos seus clientes. Acredito de trabalho sério, principalmente um trabalho comprometido que entrega o que promete. Hoje é difícil você saber separar, é muito importante você poder separar o joio do trigo, quais são as consultorias sérias, quais são os paraquedistas. O Alexandre é um profissional sério, a Enrise é uma empresa séria e isso é muito importante. Então foi um trabalho bem feito e sério.